Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo nesse último treinamento, né, antes da decisão aí, né, contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Jogo de ida dessa final do Carioca. O Tite definiu a provável escalação aí, né, para poder enfrentar o Nova Iguaçu e, obviamente, vamos te passar aqui a provável escalação do Flamengo. Será que tem mexida? Sei, então vambora acompanhar junto, eu e você, tudo sobre o nosso Flamengo e tudo sobre essa decisão aí, que o Flamengo sim é o amplo favorito. Eu acho que tem tudo sim para chegar nessa partida e liquidar logo no primeiro jogo, né? Então, vambora com mais um vídeo. Vai deixando seu like, toca aí, toca aí, toca aí. Toca aí, deixa o like. Vambora com mais um vídeo aí, tamo junto. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixa o like, toca aí, mais uma vez. E vambora com mais um vídeo aí, galera. Tamo junto aí. E agora a gente começa a nossa saga pelas decisões dos campeonatos estaduais, começando pelo Rio de Janeiro. Cícero Melo, ao vivo agora no Sport Center, simplesmente com o técnico do Nova Iguaçu, que tem muito mérito e a grande sensação do Campeonato Carioca, Cissão. É isso aí. Um beijo para você. Ô Mário, um abraço no André Donk, no Rafael Prats e no Fante Esporte, especialmente para a torcida do Nova Iguaçu, para a galera aqui da Baixada Fluminense. Nós estamos ao vivo aqui em Nova Iguaçu, no CT Orgulho da Baixada, né? E quem está com a gente é justamente o treinador, Carlos Vitor, 52 anos de idade, que fez esse feito inédito para Nova Iguaçu, levar o time Nova Iguaçu a uma final diante do Flamengo em 2 jogos. Prazer ter você ao vivo com a gente aqui, obrigado também à assessoria de imprensa do Nova Iguaçu. O que você está projetando, aprontando aí para cima do Flamengo? O time vem só para se defender ou vem para jogar para cima, para ganhar o jogo, para se impor com personalidade? Sucesso aí, boa sorte aí na final. Boa tarde a todos da SPN, boa tarde Cícero, obrigado aí pelo carinho, né, da forma sempre gentil conosco. Na verdade nós não podemos mudar o nosso perfil. Estratégia é uma coisa, mudar o teu perfil é outra. E quando você chega numa final, já que chegamos aqui, nós temos que brigar para realmente levar o troféu, não tem como. Por mais que a gente saiba da grandiosidade do Flamengo, a gente vai estar sendo repetitivo com isso. Mas a questão nossa realmente chegamos na final, não tem como recuar. Agora é ir para frente e buscar o que nos interessa. Tá certo, que o Nova Iguaçu faça 2 grandes partidas aí na final. Com certeza, a gente sabe que realmente, eu costumo dizer que é Libertadores, né? São 180 minutos, né? Mas a gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, que é o primeiro jogo que realmente ele te pauta para que você possa realmente fazer o segundo e realmente decidir a competição. Obrigado pela entrevista ao vivo exclusiva. Valeu, Cícero. Obrigado a todos da SPN. Aí então, Carlos Vitor, imagina como é que ele não deve estar aguardando o horário da bola rolar. Tentei tirar a escalação do time, perguntei se era o mesmo que jogou contra o Vasco, né? Ele disse, olha, acho que vai ser diferente, eu não vou revelar não. Vocês vão saber só 1 hora antes, pode vir novidade sim. O Fernandinho, que é volante, está à disposição, cumpriu suspensão no segundo jogo contra o Vasco, vitória de 1-0 no Maracanã. Ele é reserva, então deve ficar no banco de reservas. E uma última informação, o jogador Bill, atacante, jogou no Flamengo em 2020, foi da base do Flamengo, jogou no profissional 3 partidas, fez 1 gol, jogou com o Gabigol, jogou com a Arrascaeta e com o Bruno Henrique. Para ele é um jogo especial também, tem muito a provar para o Flamengo. Voltamos aos estúdios aí com você. Um beijo, Mari, um abraço aos companheiros e ao Fã de Esportes. Valeu, Cissão. Obrigada por trazer, então, o técnico do Nova Iguaçu aqui ao vivo conosco. E fala muito bem, né? De estratégia, de plano, do respeito, de como a equipe vai se comportar contra o rubro-negro. Antes de passar para os nossos comentaristas, Roberta Barroso, com o lado do Flamengo também, as atualizações. Tudo pronto, tudo certo para o Flamengo, força máxima para essa decisão, Beta? Tudo bem, Mari. Sim, tudo pronto para o Flamengo e a palavra no Ninho do Urubu é respeito ao Nova Iguaçu. É assim que eles estão tratando essa partida. O Flamengo treinando agora na parte da manhã, último treino. Então o Tite vai definir os 11 titulares para essa partida. O Flamengo em busca do 38º título do Campeonato Carioca. O Tite espera contar com o Pulgar. Ontem ele já treinou. O Pulgar que foi cortado da seleção chilena com dores musculares. Ontem treinou com o grupo e hoje também, então não deve ser mesmo
problema para o treinador. Os outros jogadores que foram convocados, o Fabrício Bruno, que foi titular pela seleção brasileira nos 2 jogos, Ayrton Lucas, os paraguaios, Arrascaeta, Vinha, Varela e De La Cruz, estão desde ontem também treinando no Ninho do Urubu. Então o Tite deve ter ali mesmo força máxima. Vale a gente reforçar que a baixa é o Wesley, né, que tem uma lesão na coxa, mas o time titular, né, não tem problema, então, o Tite para essa partida. A gente traz também o balanço de 2023, que ontem foi divulgado pelo Flamengo. O rubro-negro arrecadou mais de 1 bilhão pelo 3º ano consecutivo. Então, é isso, o Flamengo em busca desse título do Campeonato Carioca. Maracanã lotado para essa partida, e vale a gente reforçar que, apesar do Flamengo ter vencido a Taça Guanabara, não tem vantagem do empate na final. Essa regra valia apenas para a semifinal da competição. Então, em caso de 2 empates, a decisão será nos pênaltis, Mari. Beta, muito obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho para você, tá? Vamos lá, Prates e Donk. A gente viu até a tela ali com os números do Nova Iguaçu, como também faz uma campanha importante, histórica, né? Muito. Na competição. Prates, pensando em disparidade, vamos lá, do que Nova Iguaçu fez na competição, que é muito, e a gente não pode desmerecer, mas do que o Flamengo apresentou e o teto, qual que é a distância entre os dois para essa final? É considerável. Agora, o Carlos Vitor tem razão ao falar que não tem como ele chegar faltando uma semana para a final, 10 dias para a final do Carioca, e tentar mudar tudo que ele fez até agora. O credenciou o time para chegar à final é jogar da maneira que o Nova Iguaçu jogou. O time, quando tem a bola, tem muito boa saída de jogo, os jogadores se entendem muito bem em campo, o time é muito bem treinado pelo Carlos Vitor. É claro que, tecnicamente, é uma diferença grande. Individualmente, os jogadores do Flamengo são melhores que os jogadores do Nova Iguaçu. Eu acho que o Nova Iguaçu pode tentar equilibrar um confronto que não é equilibrado na parte coletiva, nessa parte tática. Agora, é uma diferença considerável. O Flamengo é favorito, um favoritismo destacado para mim, mas Nova Iguaçu sabe por que chegou à final. Não pediu favor para ninguém, fez uma grande campanha e pode, quem sabe, ver aí 2 finais de semana históricos. Mas Flamengo favorito para ser campeão. Eu acho que ninguém coloca o Nova Iguaçu como favorito nesse sentido, mas também fica com aquele pensamento, né, Dom, que o tanto que a equipe vai sentir a pressão de estar tão perto de algo muito histórico, e como isso pode mexer até no jeito de se comportar e atuar em campo, mas do lado do Flamengo também, essa palavra que a Beto usou, do respeito. Não é à toa e não foi por acaso, existe um trabalho acontecendo. Se você der um mole, bobear de alguma maneira, Nova Iguaçu sabe os caminhos. E ainda que tenha sido com o time reserva, o Flamengo foi o Nova Iguaçu foi o único time que fez gol nele, né? Então, em outro contexto, a disparidade de fato é muito grande. Por mais que o Nova Iguaçu tenha eliminado um grande como o Vasco, o Flamengo tá muito à frente, né? O time que só tomou um gol no campeonato é um time que não sofre gols. É um negócio absurdo que tem jogado, tem todo o respeito. Gosto muito do tom do Carlos Vitor mesmo, de não mudar a estratégia, mas também não é pra você ir kamikaze, porque você sabe que do outro lado é o favorito. E vai pautar muito, assim, o primeiro jogo de fato, assim, dentro da como que os jogadores vão encarar, a forma de estar diante de um adversário muito grande. Eu acho que a atmosfera, eles já lidaram com isso na semifinal, então não acho que vai ser algo tão diferente, mas tecnicamente o Flamengo está muito à frente. Seria uma grande surpresa se o Nova Iguaçu, por mais que nem a tela que a gente viu, como ele foi parelho com os grandes, se na decisão superasse o Flamengo. E o Tite é muito bom nessa, talvez, de puxar o jogador para a realidade do jogo de agora, né, Prates? E o Tite, Mari, já viveu o outro lado. Porque é o seguinte, um jogo como esse, né, a gente olha, obviamente, para o peso do Nova Iguaçu enfrentando um Flamengo muito poderoso, Maracanã lotado, de rubro-negros. Agora, o Nova Iguaçu campeão, ou fazendo 2 grandes jogos, pode mudar a carreira de quem está no Nova Iguaçu. O Tite viveu com o Caxias, mal comparando contra o Grêmio no Olímpico, do Ronaldinho Gaúcho. A partir do Caxias campeão gaúcho com o Tite como técnico ali, mudou a carreira do Tite aquele jogo. O Tite foi pro Grêmio depois, aí conheceu o Brasil, a visibilidade que ele teve, foi técnico de 2 Copas do Mundo. Então eu acho que o Nova Iguaçu pode levar essa final não como um peso, um temor de enfrentar o Flamengo, como uma grande chance para todo mundo que está no Nova Iguaçu. Porque 2 grandes jogos, sendo campeão ou não, esses jogos mudam a carreira de quem está no Nova Iguaçu, inclusive do Carlos Vitor. Pensando em estratégia para o lado do Flamengo, também esse primeiro jogo não só é importante porque é um primeiro jogo de uma decisão, mas também para a sequência pensando em Libertadores, né, Donk? Porque é uma semana aí com um primeiro compromisso. Exato, então assim, depende se você consegue uma vantagem muito grande dentro da como se sai na partida. Porque, por exemplo, imagina 1-0 Nova Iguaçu, imaginando que fosse histórico, uma coisa absurda. No meio da semana, você não pode correr o risco de chegar no outro e o Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual não vale até você perder, né? Exato. É assim que funciona, né? Geralmente para os grandes clubes é assim. E sem falar no desgaste que colocaria, na questão em termos logísticos, né, de jogadores você poderia poupar ou não,
quanto no psicológico. Você ia jogar na Libertadores com toda aquela pressão de quem está em desvantagem. Então tem um aspecto que influencia, assim como todos os grandes clubes que vão jogar Sul-Americano, Libertadores, entre as finais de estadual. Mas acho que o Flamengo vai conseguir gerir muito bem. E outra, tem o elenco do tamanho que tem justamente para situações como essa. A questão do elenco do Flamengo é o grande ponto, né? Pensando em todo mundo saudável, o Arrascaeta é um cara que sempre tem que ter muito cuidado. Tudo bem, tira ele aqui, mas você monta o meio de campo com o Gerson, enfim. Gerson bem, Pulgar, com todo De La Cruz, todo mundo já monta. Tem uma fartura que ninguém tem, né, Mari? Essa Gabigol, fartura que o Tite tem, né? o Tite trabalha bem com isso, né? Ele conseguiu, me parece, utilizar bem o Carioca para equilibrar mais o time coletivamente como ele queria. Um time que, por exemplo, não atacasse tanto e ficasse tão exposto, o Flamengo não fica exposto, sofre poucos gols porque defende-se muito bem também. E então um treinador experiente sabe trabalhar com isso e tem um grupo que ninguém tem, não no Brasil, na América do Sul, né? E pensando na temporada passada, a mancha do sair sem título, esse tipo de coisa, pesa muito ainda mais para o investimento, né, do Flamengo. É claro que se chegar no fim do ano, Dom, que ganhou só o Campeonato Carioca. O torcedor rubro-negro, e tá certo, quer muito mais, tem muito mais fome. Mas esse é um primeiro passo para mostrar que é uma temporada diferente do que foi, né? Não pega tanto o Tite porque ele já chega numa reta final de campeonato, que até poderia vencer, mas não tinha muita responsabilidade em cima dele. Mas pros jogadores e, sobretudo, pro clube, faz uma diferença muito grande. Assim, é muito mais pelo deixar de ganhar do que o impacto que tem essa conquista. Eu concordo com você, se terminar o ano só com o título carioca, seria decepcionante por tudo que o time investiu e pela evolução que teve desde a chegada do Tite e a fartura do elenco. Para mim, o melhor elenco da América ainda. Tem outros times podendo rivalizar, mas o Flamengo ainda tem as melhores opções para disputar todas as competições. Então, conseguindo vencer esse carioca já tira um belo peso para a sequência da temporada. Para mim, o melhor elenco, assim, com sobra, fartura, tranquilidade. Saindo do Carioca, bora pra BH. Tem alguma novidade em relação a esse jogo do Flamengo? Vai ser força máxima? A única novidade é essa, que o Tite ele finalizou a preparação nessa sexta-feira, o treino foi pela manhã, e ele indicou que vai com força máxima. Inclusive o Pulgar, que era dúvida, treinou normalmente ontem e hoje, treinou inclusive de titular. Então o Tite vai mandar o que ele tem de melhor a campo. Para quem está se perguntando, é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, no meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e a trinca ofensiva, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e o Pedro sendo o homem centralizado nesse ataque do Flamengo. Então, para quem tinha dúvida se ele ia poupar ou não, time titular. Ô, Marta, só me responde sim ou não, que eu não quero problema aqui para mim e nem para o Nick, principalmente a grande estrela desse programa. Ele tá com medo ou ele tá bem aqui? Ele tá bem, tá bom. Se você achar que ele tá com medo, eu vou te entregar, porque eu não quero que o bichinho sofra, tá? Ô, Lucas Pedrosa, fala comigo. Fala. Força máxima pra esse jogo. O Flamengo com um jogo importante no meio da semana, mas foi o que você falou, é a panela de pressão, que é o Campeonato Carioca, né? Sem dúvida, Fernanda. Boa tarde pra você, pro Veni, pro Boa Nick tarde. também, pra galera de casa. Eu acho que o Tite ele vai na intenção de resolver essa partida no primeiro jogo. Principalmente por conta do time titular, o time principal. Eu até vi um vídeo do Pulgar voltando, falando que ele é carioco. Sou carioco. E eu acho que ele é um jogador extremamente importante, não só na transição defensiva para ofensiva, mas também na forma como ele protege a área. É o Flamengo que eu encaro como a força máxima de fato. Não vejo hoje, em 2024, alguém jogando mais bola para entrar nesse time titular do que os jogadores que estão realmente nessa equipe. Por mais que o Luiz Araújo oscile, ele é um cara que também fez um bom início de temporada. O Everton Cebolinha, um dos melhores do Brasil. De La Cruz e Arrascaeta, um conhecimento absurdo. Pedro empilhando o gol e a zaga muito bem formada, inclusive, com 2 jogadores de seleção brasileira. Então, eu vejo o Flamengo com condições de liquidar essa fatura nessa partida contra o Nova Iguaçu. Sei que o Nova Iguaçu também vai vir com força máxima e querendo, pelo menos, levar a oportunidade do segundo jogo estando aberta, mas eu entendo que o Flamengo é o amplo favorito para essa partida. E, Fernandinha, mais uma informação que é um desfalque, eu considero desfalque, porque é um jogador que pode entrar eventualmente. O Wesley, no treino de ontem, se machucou novamente. Mais uma lesão muscular em menos de um mês. E essa lesão foi mais grave, foi de grau 2, ou seja, vai ficar pelo menos 15 dias longe dos gramados. Muita gente vai parar e analisar assim, não vai fazer falta. Vai fazer. Sim. Porque se o Varela eventualmente se machucar,
O Flamengo não tem um lateral direito imediato ali. Tem o Santiago Campos, que é um jogador paraguaio que faz parte do sub-20, está no processo de transição, mas você não dá para confiar num garoto caso o Varela se machuque ou fique suspenso, e estamos falando de um começo de Libertadores. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a lateral direita dando uma preocupação pro Flamengo. Quem diria? Quem diria? Ninguém Você nem sabia, falou isso aqui, né? né, Eu nem Pedrosa? falei em janeiro Era sobre tragédia isso aqui. anunciada isso. É brincadeira, né? O time que tem 1 bilhão 370 milhões de investimento não contratar um lateral direito. Eu já falei aqui uma vez que, se a gente for olhar bem, não estou dizendo que esse é o grande Investimento problema. não, perdão, de balanço, de lucro, né? No balanço. Se a gente for olhar bem, os anos em que o Flamengo foi bem e foi campeão foram os anos em que ele estava consolidado com seus laterais, o Rafinha e o Rodinei. Teve o Rodinei. Né? Quando tem essa lacuna de lateral, e a gente fala tanto isso aqui, não só sobre o Flamengo, mas sobre os times brasileiros em relação a essa carência nas laterais no Brasil, né, Pedrosa? Não, e liberou o Mateuzinho também. Então, assim, eu entendo plenamente, não tinha mais clima, talvez, pro Tite ele não era um jogador importante naquele momento, mas eu acho que o Flamengo deveria ter ido ao mercado. Eu entendo também confiar no Varela, que é um bom jogador, mas o Flamengo tinha que ter ido ao mercado contratar um lateral direito da altura do Flamengo. Foi na lateral esquerda, que já tinha o Ayrton Lucas, contratou um Via. Ok, talvez na posição a melhor do Brasil. Sim. Agora, vai na direita, o Varela nem o Wesley chegam perto, por exemplo, do nível do Ayrton Lucas e do Vinha. Então, na minha opinião, tinha que ter contratado um lateral direito. Isso é uma lacuna desde o ano passado, isso é fato. Falar em Vinha, o lateral falou com a Júlia Santos na Flá TV e impressionou quando cantou a sua música sertaneja Eu vi isso. favorita. Cadê? Seu estilo musical favorito aqui no Brasil? Sertanejo. Mas eu vou pedir pra você também cantar um sertanejo aqui, então. Tá, beleza. Beleza? Deixa acontecer naturalmente. Sertanejo. Eve, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Aqui o sertanejo é um pouquinho diferente, né? Pois O Lucas Pedrosa, você que é um cara super especialista em música... Na noite. Tá um pouquinho longe, né? Eu especialista em música e na noite carioca, entendeu? Cara, teve uma época que o sertanejo tentou entrar aqui no Rio de Janeiro, tinha a quartaneja e tudo mais. Isso aí foi por água abaixo, né? Aqui no Rio de Janeiro. Tá? Eu amo sertanejo. É samba, pagode, trap e funk. Não Provavelmente. tem muito mais Não, eu vou isso, te falar, eu peguei umas quartas de sertanejo lá em Então, Itaboraí. antigamente tinha. É bom, enquete. Quem vai levar a melhor no jogo de ida da final do Cariocão? Daqui a pouco o Nick vai contar. Ele vai dizer se é o Flamengo ou se é o Nova Iguaçu, mas você pode votar no nosso Twitter, @SBTRio. Flamengo ganha a primeira opção, é que tá vencendo. O Flamengo passa o carro, é a segunda opção. O Nova Iguaçu ganha, ou um empate. Esse é em relação ao primeiro jogo, né, Pedrosa? Por isso Sim. que tem a opção do empate ali. O que você acha que vai ser? Eu vou me adiantar, porque depois que o Nick escolher, tá escolhido, Sim. entendeu? Então eu vou ficar com o Flamengo ganha. Você, ô Venê, você acha que passa o carro ou ganha? Eu acho que o Flamengo vai passar o carro. Assim, eu tô partindo do princípio que a ideia do Flamengo qual é? É tentar matar logo essa decisão, enfim, passar o carro nesse primeiro momento, e aí pensa depois na Libertadores terça-feira, e no outro final de semana apenas administra o placar. Então acho que o Flamengo vai passar o carro. Muito bem. E o Pedro? Arrebenta, Nick. Ó o laranjinha aqui, ó, Nova Iguaçu aqui. Sabe por quê? A Nick. Porque ele quer o... Tá afim, Agora gente. vai. E agora Ó, vai, ó, vai. tem jogo. Na trave! É empate. Ele não é quer. empate. É empate. O primeiro jogo vai ser empate, o Nick Ele volta, cheirou então. aqui e cheirou lá. Nova Iguaçu abre o placar, Flamengo empata. É isso. Gente, O gol tá do muito Nico. lindo aí. Tchau, tá, gente? Salve, salve nação! Então vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo para essa decisão diante do Nova Iguaçu, né? O Flamengo tem 3 desfalques confirmados, né, para a final do Carioca, o jogo de ida. Começando com o Gabigol, suspenso, acho que é uma coisa que todo mundo já sabia que seria desfalque. A situação do Gabigol é uma situação delicada e não sabemos quando ele vai voltar, né? Se volta este ano ainda ou só abril de 2024, né? Gerson se recuperando de cirurgia por causa dos problemas renais, né? Então só deve voltar lá para final de abril ou início de maio. Então ainda tem mais um mês aí para percorrer, né? E o Wesley no treinamento de ontem, né, de quinta-feira,
ele acabou tendo uma lesão na coxa, no adutor da coxa, grau 2. Sendo assim, fica de 2 a 3 semanas afastado do Flamengo e desfalca o Flamengo para a Libertadores e pelas 2 finais do Carioca. E algumas pessoas devem se perguntar, o Wesley é reserva. O Wesley é reserva, não vai fazer falta. Faz falta sim. Porque você só tendo Varela, vai que o Varela se machuca. Aí você vai ter que improvisar algum lateral direito ali. Então aquilo, o Wesley faz falta assim mesmo não sendo reserva. E aquilo, se machucou, vai colocar quem? Improvisar o Fabrício Bruno? Pegar alguém da base e colocar numa pressão desnecessária, que é uma decisão. Então aquilo, eu acho que o Wesley desfalca esse jogo aí e vai fazer falta sim, porque não sabemos como que vai ser o jogo, os 2 jogos, né? Se o Varela consegue jogar tranquilamente ou pode acontecer algum tipo de lesão que todo mundo que tá jogando tá suscetível a isso, né? Então é isso aí, tamo junto. Ah, outra coisa aqui. O Flamengo, né, após o Bandeira de Melo lá em 2013 conseguir fazer uma revolução financeira dentro do Flamengo, né? Atualmente sai o balanço de 2023, né? O balanço saiu agora nesse primeiro trimestre do ano. E o balanço do Flamengo em dívida é surpreendente, né? Em 2019, o Flamengo tinha dívidas, né? 416 milhões de reais, né? Em 2023, essa dívida caiu para menos de 50 mil. Então, o Flamengo bate recorde de faturamento em 2023, né? Conseguiu faturar 1,3 bilhão de reais. É o maior feito na história do futebol brasileiro. E por cima ainda, né? Consegue diminuir a dívida para menos de 50 milhões. É um feito gigantesco, né? Então é isso aí. Nos próximos vídeos deve ter a provável escalação do Flamengo. Tamo junto e é nóis.